Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. Vamos falar hoje sobre o clima econômico na América Latina. O clima econômico na América Latina melhora, mas continua desfavorável. Boas novas para a economia brasileira. Apesar de continuar desfavorável, o clima econômico do Brasil apresentou melhora. O indicador IFO-FGV de Clima Econômico da América Latina é elaborado em parceria entre o Instituto Alemão IFO e a Fundação Getúlio Vargas. E esse indicador, no caso do Brasil, avançou 9 pontos entre janeiro e abril deste ano. Atingimos, portanto, 78 pontos. Nível ainda baixo, mas temos que ficar contente, pois está melhorando. Destaca-se nesta melhora a alta do indicador de expectativas, que subiu 16 pontos em relação a janeiro, atingindo 127 pontos, demonstrando um quadro de otimismo moderado em relação à economia brasileira. A sondagem econômica da América Latina serve ao monitoramento e antecipação de tendências econômicas, com base em informações prestadas trimestralmente por especialistas nas economias de seus respectivos países. A pesquisa é aplicada com a mesma metodologia simultaneamente em todos os países da região, método que permite a construção de um ágil e abrangente retrato da situação econômica de países e blocos econômicos. Em abril de 2017, foram consultados 132 analistas de mercado em 17 países da América Latina. Para melhor entendimento, vamos olhar o gráfico do clima econômico. Na verdade, uma tabela que mostra o clima econômico nos diferentes países. Então, podemos observar aqui na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na França, justamente em função da dúvida em relação às eleições, o Reino Unido, a China. Então, esses países mais fortes, junto com a China e Índia, e a Índia principalmente, está com a expectativa de um clima econômico de 150. Vamos entender isso um pouquinho. Países abaixo de 100 significa um clima de pessimismo e acima de 100, otimismo. Então, tudo que a economia precisa é que a população esteja de fato otimista. Conforme destacou a pesquisadora Lia Valls, a experiência das grandes economias mundiais mostra que é preciso tempo para a consolidação das expectativas favoráveis, que se traduz em melhora da situação econômica. Na região latina, a entrada das expectativas na zona favorável ocorreu em julho de 2016. Logo, é preciso esperar para observar se esse resultado anunciado anuncia de fato um ciclo positivo, pois no momento ainda estamos num ambiente de clima desfavorável na região. Então, podemos olhar nesta outra tabela que mostra os países da América Latina, que a Argentina está no patamar de 101, quer dizer, nem otimista e nem pessimista em relação à economia. Já Bolívia, Brasil, Chile, Equador, México e, lógico, a Venezuela, que zerou, o clima lá está zero. Lembrando sempre que é um indicador importante, acima de 100, otimismo. Com otimismo, as pessoas voltam a comprar e a roda da economia segue positiva, com crescimento econômico, gerando emprego e renda. Abaixo de 100 é pessimismo. Mas por que eu falei, então, que estamos melhorando? Lógico, quando a gente olha o caso do Brasil, estávamos lá em janeiro deste ano com 62. De 62, fomos para 79. Então, o aumento da expectativa já é um ótimo sinal. Essa melhoria vem aparecendo e já vem, de fato, refletindo a melhora na economia brasileira. E aí temos o Paraguai, que está a 133, e o Peru, que
que estava a 146 caiu para 130 e caiu para 77, abaixo inclusive do Brasil. E a Venezuela, que o clima já estava lá embaixo, em função do que está acontecendo no país, zerou de vez esse indicador. O que está mais pesando para a melhoria da economia brasileira, segundo o indicador, é, em primeiro lugar, a falta de confiança na política econômica. Em segundo lugar, o déficit público, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada e continua gastando mais do que tem arrecadado. Em terceiro lugar, o desemprego, que inclusive continua aumentando, com expectativa de redução a partir de setembro deste ano. Em quarto lugar, a falta de competitividade internacional. E em quinto lugar, a demanda insuficiente. Problemas que requerem uma série de medidas para serem resolvidas, entre elas a aprovação das reformas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, pois somente a reforma que instituiu o teto dos gastos, foi aprovado em dezembro de 2016, não é suficiente para recolocar o país nos trilhos rumo ao crescimento sustentável. A prévia do PIB indica saída da recessão, mais um dado positivo aliado à melhoria do clima econômico. Ufa! Até que enfim, boas novas para a economia brasileira. A prévia do PIB calculado pelo Banco Central indica que a economia brasileira apresentou neste primeiro trimestre uma melhoria. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2015, o PIB teve uma retração de 3,8%. Já em 2016, o PIB caiu 3,6%, o que fez com que a economia registrasse 2 anos consecutivos de queda, mostrando que passamos pela pior recessão da história. Esta foi, de fato, a pior recessão enfrentada pelo país e que agora mostra sinais de que estamos saindo dela. Depois de 8 trimestres consecutivos de retração, a economia brasileira dá sinais de saída da recessão. O Índice de Atividade Econômica, que é o IBC-BR do Banco Central, fechou com alta de 1,12% em relação aos 3 primeiros meses. Primeiro meses do ano. O índice foi influenciado pela expectativa de safra agrícola recorde. O Índice de Atividade Econômica incorpora projeções para serviços, comércio, indústria e agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos. Esse índice é uma prévia do PIB, do Produto Interno Bruto. Os dados reforçam o que vem dizendo o governo, que o pior já ficou para trás e vem em linha com o que o Banco Central vem afirmando, ou seja, que o cenário é de retomada gradual do crescimento ao longo de 2017. Conforme gráfico, podemos verificar o seguinte, que tivemos o ano 2016, foi um ano ruim para a economia brasileira, e tivemos, ao longo do ano, mais quedas do que aumento no índice de atividade econômica. E olhando no ano de 2017, os 3 primeiros meses apresentaram uma melhoria. Então tivemos, embora que janeiro tivemos um aumento de 0,37, em fevereiro um aumento expressivo de 1,37, embora que tenhamos caído 0,44 no mês de março. Mas somando, tivemos um primeiro trimestre positivo, com crescimento do índice de atividade econômica de 1,12%, que esse índice é uma prévia do PIB. E esse índice também é utilizado para tomada de decisões de consumo e investimento, principalmente investimento por parte das empresas. O resultado veio melhor do que o esperado pelo mercado. Os indicadores ainda não mostram uma recuperação consistente,
pois o comércio varejista registrou em março a pior queda para o mês nos últimos 14 anos e no trimestre apresentou uma queda de 3%. A produção industrial caiu 1,8% no mês de março, sendo o mais fraco desde 2002, quando iniciou-se a série histórica. O bom é que subiu 0,6% no primeiro trimestre do ano. O governo precisa estancar a síndrome do empregado desempregado. É termo cunhado pelo economista José Pastore, onde o trabalhador empregado pisa nos freios do consumo e contribui sem saber para o aprofundamento da crise. O governo vem tentando estancar essa síndrome e reaquecer a economia, adotando medidas como a liberação de saques das contas inativas do FGTS. Assim como o Banco Central também vem reduzindo a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que hoje está em 11,25%, com expectativa de nova redução na próxima reunião do Copom, que ocorrerá no final do mês de maio. Esta redução provocará a queda dos juros dos empréstimos bancários. Essas ações do governo vêm surtindo efeito, refletindo no clima econômico do Brasil, apresentando melhora entre janeiro e abril deste ano. O indicador IFO-FGV, de Clima Econômico da América Latina, é elaborado em parceria entre o Instituto Alemão IFO e a Fundação Getúlio Vargas. Perceberam que nosso problema é mais psicológico do que econômico? Não entendeu? Mais psicológico do que econômico. As notícias são boas, mas nossa visão está limitada a 2017. Não conseguimos ainda enxergar mais longe. Precisamos vencer uma luta diária para cada novo dia a economia ir apresentando melhores resultados. Em busca de transformar o país em um ambiente onde os investimentos serão os protagonistas do crescimento. Esta luta diária passa pela aprovação das reformas, tanto da Previdência quanto a trabalhista, de forma a garantir a redução da dívida bruta como proporção do PIB. O cenário está muito nebuloso, com a dúvida na aprovação dessas reformas, tão necessárias ao país. E a cada novo dia, soma-se um dia a menos disponível para o governo Temer aprová-las. Neste cenário nebuloso, há também a sucessão presidencial, que traz um grande receio para os investidores de que populistas de esquerda ou de direita possam ser vitoriosos. Há um consenso entre os economistas de que este ano teremos crescimento modesto, mas um crescimento de 0,50% de PIB, mas pelo menos crescimento e fim da recessão. Estaremos fechando o ano crescendo a 2,5%, o que se fixará ao longo do ano de 2018. A inflação ficará comportada neste e no próximo ano, inclusive com possibilidade de ficar abaixo do centro da meta, que é 4,5%. A taxa Selic poderá finalmente fechar abaixo de 9% no final deste ano, levando a, quem sabe, deixarmos a liderança mundial no ranking dos juros reais. O crédito, que despencou de 54% do PIB no final de 2015 para 48,6% do PIB em março deste ano, começa a sinalizar melhoras com a redução da taxa de juros e da inadimplência das famílias. Enquanto as famílias saem das dívidas, o mesmo não está acontecendo com as empresas. Foram várias renegociações bancárias. Essas expectativas positivas trazem um alento para os mais de 14 milhões de desempregados que esperam a melhora, que, segundo o mercado, virá a partir do mês de setembro, pois o mercado de trabalho
é o último a sentir os efeitos da recessão e também o último a melhorar na retomada da economia. Bem, que tenhamos um decorrer de ano melhor, com sempre boas notícias trazidas aqui pelo nosso programa. E termina aqui nosso programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado pela sua audiência.